Retornamos então para falar sobre etnocentrismo e relativismo cultural. Como eu disse para vocês na última aula, né, eu vou falar um pouquinho sobre as teorias racistas. Como essa perspectiva evolucionista etnocêntrica, ela influenciou, né, as teorias racistas e como isso teve reflexo na nossa sociedade, né? Sociedade ocidental como um todo, não estou falando só de Brasil. A gente está tratando aí também, por exemplo, da influência das teorias racistas na própria Alemanha, na Itália, nos Estados Unidos, né? Isso são questões muito visíveis, né? A ideia de racialidade nos Estados Unidos é diferente do Brasil. No Brasil nós temos uma dissimulação das questões raciais. Aqui nos Estados Unidos não existe dissimulação, né? É tudo muito claro essas questões. Então existe certas diferenças culturais no trato dessas questões raciais. Mas vamos falar um pouquinho qual que é a diferença entre alguns termos que a gente usa para falar da questão da racialidade. Então, a gente tem a ideia de preconceito, discriminação e segregação. Qual que é a diferença disso? Né? Falar, essa pessoa tem preconceito, essa pessoa ela discrimina, ela segrega. Né? O preconceito está relacionado a uma questão muito mais subjetiva. Né? A pessoa pode ter preconceito e, às vezes, não transformar esse preconceito em uma ação, em algo concreto. O preconceito é algo muito mais, é uma construção muito mais subjetiva, né? E o preconceito ele é construído nessas questões que a gente comentou na aula anterior, né? Na ideia que existe uma cultura superior à outra, que existe uma raça superior à outra, né? Então, o preconceito, ele que constrói isso, né? É uma construção simbólica, uma questão subjetiva, né? E aí, essa construção que a gente chama de preconceito, que a pessoa acaba gerando, né, uma ideia, né, uma conceitualização sobre o outro, né, ela pode se transformar em uma ação, em uma atitude. Então, o preconceito, ele gera uma discriminação. Então, a discriminação é quando você, a partir do preconceito que é construído, você acaba tratando o outro de uma maneira diferente, tratando o outro de uma maneira marginal, né, excluindo o outro do seu convívio. Um exemplo é uma contratação de uma pessoa para uma empresa, certo? Às vezes tem um negro, tem um branco ou um indígena, aí o contratador ele já é carregado de uma atitude preconceituosa, de uma subjetividade, aliás, preconceituosa, e isso pode influenciar ele na escolha do seu funcionário, e muitas vezes isso influencia. Professor, isso não existe. Existe e muito. Isso existe sim. Então, é uma questão subjetiva. Às vezes a pessoa não vai externalizar isso, mas através, lá na hora de escolher, ele vai e discrimina por ser negro, por ser indígena. Então, tudo isso tem influência, certo? E pode gerar questões muito mais amplas, que é a segregação. A segregação seria uma atitude de discriminação muito mais radical, como aconteceu, por exemplo, o apartheid, né? É uma atitude de segregação, ou os guetos nos Estados Unidos, o apartheid na África do Sul, os guetos nos Estados Unidos, né? A gente pode falar da questão do preconceito, discriminação e segregação com relação ao holocausto nazista também. Então, tudo isso são atitudes que começam na subjetivação em relação ao outro, né? Na forma como o outro constrói a sua visão de mundo, na própria relação coletiva, né? Então, mas de onde vem isso? Essa é uma construção histórica, né? A gente fala, as nossas relações são históricas, não é nato. Então, isso é uma construção que vem sendo feita com o tempo. E aí as questões europeias, etnocêntricas, influenciaram muito com relação a isso, certo? Essas atitudes que a gente está vendo com relação ao outro. Aí a gente fala de segregação, né? Se você segregar é separar, a ideia de segregação é isso, né? Isolar socialmente. A segregação ela não é só racial, a gente pode ver segregações de diferentes formas, né? Racial, cultural, segregações econômicas, né? Que se separa o outro, né? A forma como o outro vive, você quer ver longe de você. Então, aí está aí no material didático de vocês, e tem aí no slide também, com relação a isso. A ideia de raça, racismo e
etnia, então vou entrar em algumas questões, vocês já viram aí nos textos das questões antropológicas, a ideia de raça, né, vem das questões da biologia. Vocês sabem bem que eu tenho ressalvas com relação à teoria evolucionista da biologia, né, que a teoria científica é uma teoria extremamente nova, e a teoria do Darwin ela não explica várias questões sobre o ser humano. Então, minhas restrições, já falei em sala de aula sobre isso, que o evolucionismo ele é falho em muitas categorias explicativas. Por isso que as teorias racistas fundadas no evolucionismo hoje elas são contestadas. Por quê? Porque se você acreditar que o ser humano ele evolui do macaco de uma forma linear, deveriam coexistir várias formas de seres humanos. E isso que acreditavam as teorias racistas. Então, por isso que o evolucionismo ele tem que ser, sim, questionado. Por quê? Aí nós teríamos o quê? Diferentes seres humanos coexistindo. Então, seres humanos mais próximos do macaco, então um semi-macaco, um macaco mais evoluído, um ser humano inferior, até chegar no ser humano superior europeu branco. Isso que acreditavam. No século XIX, se acreditava nisso que eu estou falando para vocês, que existia uma escala racial. E essa escala, ela pressupunha seres humanos em diferentes patamares. Então, os indígenas negros eram seres humanos inferiores, e aí utilizavam de várias técnicas, por exemplo, como a antropometria, que era uma técnica utilizada pela biologia e medicina, para poder falar a respeito, por exemplo, das variações do crânio, que a craniologia estava isso, dizia se um ser humano era ou não mais inteligente que o outro. Então, como o negro tinha um crânio mais alongado, ele tinha uma capacidade cognitiva inferior ao branco, porque tinha outras medidas de crânio. Então, olha como isso, né? Isso era tido como uma verdade, que o ser humano estava em escala diferente. E agora, com o Homo sapiens sapiens, fala, não, o ser humano não tem uma escala diferente, nós todos temos a mesma escala. O que muda o nosso fenótipo está relacionado a questões, a influência, às vezes, de mutações genéticas ou influência do próprio ambiente com relação a isso, mas o ser humano, ele está no mesmo patamar, ok? Nós estamos no mesmo patamar, não existe diferenças. Se nós acreditarmos na teoria evolucionista, da forma como foi colocada por Darwin, nós vamos respaldar as teorias racistas, dizendo que existe, com certeza, existe raças superiores e raças superiores, que isso é natural, isso faz parte da natureza. Então, a gente tem que problematizar isso, sim. E aí, está lá no fórum, no chat, se vocês quiserem falar sobre isso, a gente vai problematizar essas questões aí, vai ser bem bacana. Peraí, deixa eu voltar aqui e dei uma saída aqui. Vamos lá? Então, a ideia de raça é essa, né? De que raça é uma questão biológica, como qualquer raça animal, raça vegetal, né? Então, a gente está falando de questões biológicas. Então, quando fala de racismo, racismo ele vem de raça, né? E essa discussão ideológica de raças superiores e inferiores, e essas teorias raciais surgem também, aqui está mostrando para vocês, com relação às teorias eugênicas. Teorias eugênicas dizer de você levar a gerar uma raça pura. E aí a gente vai ver que o conceito de etnia é o conceito atual. Então, as teorias eugênicas, né, que fala da teoria que eu já cheguei a comentar com vocês aí, né, pressupunha que existiam raças próprias, puras, né, e as teorias eugênicas afirmavam que a mistura de raças ela acabava com o povo. Então, no Brasil, se acreditava nisso também, que a mistura racial no Brasil, ela até existiam campanhas, vocês podem perguntar para o professor de história para vocês, campanha no Brasil para poder clarear a população, que a ideia que veio para o Brasil, principalmente com Nina Rodrigues, aí, juntando as teorias do Gobineau e do Lombroso, que eu comentei na aula anterior, ela dizia que o embranquiçamento da população faria com que o país se desenvolvesse. Olha como é que isso aí era uma ciência, ali no final do século XIX e início do século XX. Olha a ideia do Gobineau, a questão da pureza racial, que aí o próprio nazismo encampou. A ideia do Lombroso, né, que falava que os criminosos tinham tendências naturais ao crime, e aí a antropometria que justificava isso, e o Nina Rodrigues juntou isso e trouxe para o Brasil. Então, já pressupondo aqui no país, o Nina Rodrigues, que era um antropólogo, e é um médico, dizendo que tinham raças propensas à criminalidade. Quem que eram os propensos à criminalidade? Os negros. O negro já nasce com carimbo, sou criminoso.
Então, olha como essas questões que a gente pensa que são, isso aí é conversa, questão teórica. Não! São questões que estão ligadas ao nosso dia a dia. Falei com meu avô falava uma coisa, olha isso, como tá. Se tivesse uma pessoa negra, que ele falava, nossa, a pessoa é gente boa, tá, uma pessoa boa, sabe o que ele falava? Que é um negro de alma branca. Olha isso, como isso ele trata isso de forma muito natural. Piadinhas, né? Então, essas questões que a gente pensa que são questões banais, não, elas reafirmam o estado das coisas. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e ver como que isso é justificado pela ciência também, ok? E aí, no Brasil, nós temos aí a contrastação, né, das teorias, vocês vão ver no material de vocês, a ideia de teoria da democracia racial e o mito da democracia racial. Por exemplo, na formação do Brasil, Gilberto Freire afirmou que a nossa formação cultural foi democrática, que o negro aceitou ser subjugado, que o índio teve suas resistências, mas a mistura, essa miscigenação criou o povo brasileiro de uma forma que não teve resistência nenhuma, foi tudo bom, tudo florido e tudo muito bonito. Florestan Fernandes traz uma perspectiva de que a nossa formação cultural não se deu através dessa democracia racial, mas através de conflitos. Então, ele fala, por exemplo, dos quilombos, da resistência dos índios à escravidão. Então, vocês já viram isso também em outras disciplinas. Então, são também teorias que contrastam a nossa formação cultural no Brasil. Aí a questão do racismo, né? A gente falou para vocês que essa questão da discriminação racial, ela foi uma constante, foi uma construção aí cultural aí desde o século XIX, através do darwinismo, através das ideias evolutivas. Isso foi construindo, isso foi passado para o meu bisavô, acreditava isso na verdade, meu avô acredita que isso é verdade, meu pai acredita em alguns aspectos também. Então, só a partir do momento que a ideia de raça ela cai pela ciência, dizendo, nós não temos raças diferentes, nós temos a mesma raça. O que nós temos são culturas diferentes. A ideia de raça ela foi substituída pelo conceito de etnia. Então, hoje nós utilizamos que nós não temos raças diferentes, nós temos culturas diferentes, etnias diferentes. Claro que nós temos aspectos fenótipos diferentes uns dos outros, de aparência, mas a ideia de ser humano é uma só. E aí nós temos, por exemplo, a gente vai ver depois movimentos sociais em outros anos, a ideia do movimento negro é para lutar realmente para que essa ideia da discriminação e preconceito ela caia e que os negros sejam considerados da mesma forma que os brancos. A gente sabe que isso é um movimento lento, não é uma coisa que se dá do dia para a noite, mas está em processo ainda. E aí as ideias de políticas afirmativas, de cotas raciais, para tentar compensar esses problemas sociais gerados pela ideia de raça e os impactos que isso teve na coletividade. Beleza? A gente vai falando mais, está aberto lá no chat para a gente conversar e também no fórum sobre esses temas. Grande abraço aí para vocês, né? E até a nossa próxima